Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo a nosso dia 39 do nosso devocional Plenitude. São 40 dias nessa jornada, né? Hoje é o penúltimo dia. Seja muito bem-vinda, essa live é pra você. Se você tá chegando agora, não tem problema, continua assistindo, que depois você pode assistir as outras lives gravadas. Tá tudo no meu YouTube, tem link aqui no Instagram, mas você também pode pesquisar lá por Monique Oliveira, Devocional Plenitude, você vai encontrar a playlist com todos os dias salvos, tá bom? Hoje, e nesse bloco, né, o último bloco que a gente tá falando é sobre estratégias para vencer o mundo. E hoje nós vamos falar sobre a armadura certa, né? Use a armadura de Deus, né? A armadura certa para nós usarmos para vencer o mundo. Então, a gente já vai começar. Vamos só fazer nossa oração pra gente começar, tá? Esqueci de colocar na tomada. Calma aí. De vez em quando vocês vão ouvir uma tossinha no final, no fundo. É o Samuca que tá doentinho. E ele tá aqui do meu lado hoje, tá? Vamos fazer nossa oração. Se você tiver o devocional, você é a página 243. E se você não tiver, você vai abrir a sua Bíblia em Efésios 6, tá? Nós vamos ler do 10 ao 18. Vamos fazer nossa oração. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Espírito Santo. Porque por mais um dia nós nos levantamos, por mais um dia o Senhor permitiu que nós vivêssemos, mais um dia as tuas misericórdias se renovaram. Pai, muito obrigada. Obrigada porque tu és, Pai, o nosso mantenedor, tu és a estrela de Davi, tu és, Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá. Tu és o lírio dos vales, ó Pai. Tu és, Pai, aquele que está conosco, que permanece conosco. Mesmo quando todos vão embora, Pai, muito obrigada, porque Tu és fiel. Senhor Jesus, Pai querido, Espírito Santo de Deus, nos reveste hoje, Pai, da armadura certa, da armadura que está escrita em Efésios 6, para que nós venhamos tomar posse dessa palavra, procurar todos os dias nos alimentarmos, nos andar no Teu caminho, na Tua vontade, Senhor Jesus, com esse propósito de sermos revestidos pelo Senhor para vencermos o mundo. Pai, em nome de Jesus, vem com cura, vem com libertação para o Teu povo, Pai. Vem, Senhor Jesus, de maneira especial, falando a cada um de nós, aos nossos corações, Pai. Continua fazendo as Tuas obras maravilhosas na nossa vida, Pai, e abre os nossos olhos para contemplar cada livramento, cada bondade, cada trabalhar do Senhor na nossa vida, Senhor. Sem Ti nós não podemos fazer nada, Pai. Sem Ti nós não podemos fazer nada, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos lá. Hoje, página 243, é o nosso dia 39 do devocional. Se você não tem a Bíblia ou o devocional, você vai abrir a Bíblia, tá? Em Efésios 6, do 10 ao 18. Eu tava falando aqui pras meninas, pra quem chegou agora, o Samuca tá aqui do meu lado, ele tá com a garganta ruim, tá tossindo, de vez que você vai ver uma tossezinha aqui, é dele, ó o próprio. Olha, Samuca, dá oi pras meninas, fala oi. Não, hoje não quer. Vamos lá. Diz assim: finalmente, Efésios 6, tá? Efésios 6, a partir do 10. Diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, né? Então, aqui já tem um comando para nós. Fazer o quê? Fortalecermos no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, nós vemos que para nós estarmos firmes, conseguirmos vencer as ciladas do inimigo, nós precisamos de quê? De vestir
toda a armadura de Deus. Pois nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, a minha luta, a sua luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades dominadores deste mundo e contra as hostes, as forças espirituais do mal. Então, nossa luta verdadeira é espiritual. Então, é com essas autoridades, com esses poderes espirituais do mal. É contra as forças espirituais do mal, né? Na minha Bíblia fala de outra forma. Deixa eu pegar aqui ela, que é bom, né? Como a gente tem várias versões, melhora a nossa compreensão do texto, né? E aí no meu fala assim, na minha Bíblia: pois nossa luta não é contra o sangue ou carne, as pessoas, mas contra os principados e contra as potestades, contra os dominadores do mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, tá? Então, a nossa luta é espiritual. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo isso, né? Então, depois de vestir toda a armadura, né, se revestir no dia mau e permanecer inabalável, né? Então, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, qual que é o caminho, né? É usar o cinto da verdade, né? Lembra, conhecereis a verdade vos libertará. E o depois, vestindo a couraça da justiça. Deixa eu pegar uma foto aqui para vocês. Voltei. Essa daqui, ó, que é uma fotinho que eu tenho ali no meu mural, não tá focando, né? Da armadura de Efésios 6. Aí, aqui, ele fala assim, o texto fala, o cinto da verdade, né? Então, aqui a gente vê o cinto nessa armadura, né? E a gente já viu que a verdade liberta, né? Eu tava lendo, eu acabei de ler, é bem pequenininho, um livro chamado Picos e Vales. E lá ele tem um princípio que ele fala assim, olha, se apegue à verdade, né? Quando você estiver diante de um desafio, você olhe para esse desafio com verdade, sem aumentá-lo e sem diminuir, né? Porque a gente tem a tendência a aumentar o problema ou diminuir ele. Não é nada, né? Mas olhar com a verdade, porque há muito poder olhar na verdade. Eu lembrei, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí depois ele vem a couraça da justiça, né? Aqui tá a couraça da justiça. E pra gente, né, pelo menos pra mim, né, eu não sei o que eu não sabia
né? O que era cada coisa em uma armadura. Até o dia que eu peguei esse daqui, porque aí ele vai mostrando, né? Aqui, ó. Cada pedacinho. Essa aqui é a couraça da justiça. Tendo os pés calçados na prontidão, na preparação do evangelho da paz. Ou seja, né, estarmos alicerçados, firmados na palavra de Deus. E lembra, a gente precisa ler, estudar a palavra de Deus todos os dias. E aí depois vem o escudo da fé. Lembra, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem acredita que Ele existe precisa também acreditar que Ele é galardoador dos que o buscam. E Ele é o que vai fazer o quê? A gente apagar os dados inflamados do inimigo. Então, todas as vezes que o inimigo jogar uma seta para parar eu e você, quem vai nos proteger é o escudo da fé. E aí, usem o capacete da salvação, né? É vivendo aqui, mas com a cabeça, com a visão no céu, né? É vivendo, pensando na salvação e vivendo por este dia. E a espada do Espírito, a espada é o quê? É a palavra de Deus. Orem o tempo todo em espírito, em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estai atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, quando fala aqui de ficar atentos, eu lembro lá do povo, né? Quando estava cativo, no tempo de Esdras, de Neemias, né? Que eles estavam tristes porque a sua cidade, né, Jerusalém, estava destruída. E ali eles pedem autorização para o rei. Para quê? Para que eles possam ir lá reconstruir a cidade. E quando eles estavam ali, se eu não me engano, é no livro de Esdras, fala, não, Neemias também fala. E aí eles falam assim, olha, se levantaram inimigos, né? Sanbalat e Tobias, eles queriam fazer o quê? Eles queriam parar aquela obra, né? E falava para eles, fazendo uma emboscada para eles, né? Falava assim, não, vem aqui falar com a gente, que a gente também quer ajudar vocês, né? E aí fala das setas do inimigo. E aí ele falava assim, não, eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. E aí, se a gente vai ler, eles faziam assim, ó. De um lado, eles com essa mão aqui, eles estavam ali na obra, fazendo, jogando cimento. Não era, eu não sei se era cimento, tá? Mas pra você entender, eu acho que não era coisa de barro, né, naquela época, mas vamos supor que era o cimento que a gente entende, tá? Então ele com a espátula ali jogando cimento com uma mão e na outra mão ele tava com a espada. Porque os inimigos, eles queriam vir, né? Então, estai atentos, eles estavam todo tempo atentos. Tô com a espada aqui, mas eu também tô aqui com o cimento, tô aqui fazendo essa parede aqui que eu precisava fazer. E o mais lindo da história é que cada um fazia um pedacinho, né? Um pedacinho, né? E aquilo que os inimigos diziam, quem são eles? Quem eles pensam que são para fazer? Eles conseguiram terminar aquela obra em 52 dias. Pensa, né? Então, por quê? Porque o céu, ele trabalha a nosso favor. Quando nós estamos ali, ó, focados, direcionados, né? Então, é isso que aqui diz. Estar atentos, né? Então, eu e você precisamos entender que nós estamos em guerra. E essa guerra não é contra o nosso irmão, né? Com as hostes espirituais da maldade. É espiritual a nossa guerra. E como que a gente vence guerras espirituais? Com armas espirituais, com armadura espiritual. Então, por isso que a gente tem que usar a armadura certa, né? Se nós observarmos o orgulho, ele é como uma armadura, porque impede de você sentir dor, impede de você... Lembra aquele voto que a gente fala, não, nunca mais ninguém vai fazer isso comigo. Esses votos, eles fazem o quê?
cria um muro, uma barreira, para que ninguém toque na minha ferida. Lembra? E aí, só que é uma armadura que destrói. Tem até um livro muito pequenininho também, mas muito cheio de sabedoria, que chama O Cavaleiro e a Sua Armadura. Eu acho que é isso. Depois, se vocês quiserem, eu vou lembrar o nome todinho dele. Mas ele é tão bom porque ele conta a história de um homem que ele era um cavaleiro. O cavaleiro preso na armadura. Esse é o nome do livro. Ele é bem pequenininho, rapidinho ali. E aí, ele conta que esse cavaleiro, ele amava a sua armadura. E aí, o que ele começou a fazer? Ele precisava estar pronto para as guerras. E o que ele começou a fazer? Ele não tirava mais a armadura. Ele não tirava mais. Então, ele almoçava, ele comia, ele ia dormir, tudo com a armadura. Só que a armadura faz barulho, né? E aí, começou a incomodar a família dele. E aí, a esposa dele já não lembrava mais como que era ele. E o filho dele também não. E aí, eles foram embora. Ele ficou sozinho. E aí, ele foi numa viagem. E aí, ele encontra um homem muito sábio que vai falando pra ele, né? Algumas coisas. E aí, ele não consegue. Ele decide tirar, mas ele não consegue. Então, esse é o orgulho, né? É a armadura que te afasta das pessoas que você ama, que cria uma vida falsa, né? Esse é o orgulho. Mas a Bíblia nos fala que é para nós fazermos o quê? Nos vestirmos da armadura correta, que é a armadura de Deus, que tem ali o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a oração o tempo todo, a espada do Espírito, os lombos cingidos com a verdade e os pés calçados na preparação do Evangelho, né? Essa que é a nossa armadura, é nesse caminho que nós temos que viver. E aí o devocional fala assim: como demorei para entender que as minhas lutas não são contra as pessoas, mas contra as forças espirituais. Como foi difícil, além do que olhar além do que os meus olhos estavam vendo e entender que aquela situação desafiadora de dor na minha vida estava sendo permitida por Deus para que eu aprendesse a me relacionar com Ele, para que eu obedecesse a seus mandamentos, para que eu vivesse em santidade e fortalecesse minha fé, vencesse o pecado e acessasse o entendimento de que sem Cristo eu não sou nada e minha única fortaleza vem do Senhor, né? Então é que ela fala que ela demorou de entender que a briga dela não era contra as pessoas, né? Principalmente contra o esposo dela, né? Porque era onde ela era mais afiada. E aí ela falava assim, ela fala que entendeu que aquela situação de dor foi uma forma, né, que Deus permitiu para que ela se aproximasse de Deus. O mundo nos ensina exatamente o contrário. Crescemos em um sistema que nos manda sermos independentes até de Deus, que diz que temos de realizar todas as coisas que decidimos realizar por meio da força do nosso braço e da nossa mente, que somos felizes para experimentar, que somos livres para experimentar tudo que quisermos, que somos os donos do nosso destino e que merecemos usufruir dos prazeres que a vida tem a nos oferecer. Afinal de contas, ela é passageira e o que se leva dessa vida é a vida que a gente leva. Quantas mentiras! Qual a mentalidade do mundo? Mas a mentalidade do mundo não podia ser diferente. Sabemos quem é o príncipe deste mundo, o diabo. E tudo o que ele deseja para a humanidade é desconectá-la de Deus e dos seus caminhos,
para assim poder roubar, matar e destruir os planos do Criador para a vida de cada um de nós. Eu gosto muito de uma comparação que diz assim, olha, o inimigo, ele veio do céu. Ele sabe o que está preparado para mim e para você, né? E ele foi sempre orgulhoso, ele nunca se arrependeu. E aí ele quer fazer o quê? Levar o quantos mais ele quiser com ele pro inferno, que é o lugar dele, né? As pessoas acham que o inferno já tá sendo usado. Não é. O inferno ele foi preparado para quem? Ele foi criado para o diabo e os anjos caídos, porque quando ele se rebelou contra Deus, 1/3 dos anjos também caíram junto com ele, né? Foram expulsos, foram expulsos ali do céu. Então foram para esses que o inferno foi criado. Mas ele não quer levar. Ele quer levar mais gente. Quer levar eu e você, porque ele sabe as maravilhas, a preciosidade, o quão glorioso é o céu. Então ele não quer que nós vemos. Então ele faz com que o mundo pareça delícia, pareça maravilhoso, né? E a nossa carne, lembra? Ela é tentada na sua própria consciência, na sua própria vontade, no seu próprio desejo. Então a carne, ela é inclinada para as coisas do mal, porque é o que satisfaz ela. Só que isso nos desconecta de Deus. É o que ele mais quer. Que nós nos desconectemos de Deus, vivemos em pecados, porque aí ele pode fazer o que ele quiser com a nossa vida. De legalidade e apontando para a eternidade, ele vai levar mais um com ele, mais um acompanhante com ele pro inferno. Então, o inferno não é um lugar de delicinha, nem mesmo pro diabo. É um lugar de tormento e sofrimento. Mas ele não quer ir sozinho. Ele quer levar também quantos eles puderem da humanidade. Porque anjos que caíram lá com ele também já vão. Também vão com ele. E aí quando ela continua dizendo assim, quando comecei a aprender e a aceitar que minhas lutas eram contra forças espirituais, fui buscar conhecimento, sabedoria e conselhos de pessoas com muita autoridade espiritual. Só então consegui compreender meu papel, minha responsabilidade nas lutas que eu estava vivendo, o agir das trevas sobre minha vida e o cuidado e a permissão de Deus diante de todas as situações desafiadoras que eu estava vivendo. De uma maneira muito simples, vou tentar passar agora o entendimento que tive e como tenho aplicado esse princípio na minha vida. Então, ela foi buscar, né? Lembra, todas as vezes que a gente não sabe algo, a gente precisa buscar a resposta. A gente precisa buscar ajuda, a gente precisa ter referências de pessoas que são mais crentes que nós, que leem mais a Bíblia do que nós, pessoas que entendem mais do assunto do que nós, de todas as áreas, né? No business, nos negócios, isso é muito usado, né? Tem muitas empresas que vão fazer visita técnica nas outras empresas para conhecer como que eles trabalham, como que é o processo, são os processos, né, a operação e tal. E na nossa vida normal, a gente precisa também ter essas pessoas, essas referências. Ah, Monique, eu não tenho ninguém aqui perto de mim, mas você tem livros, né? Através de bons livros nós aprendemos muitas coisas. E livro tem ali na faixa de até R$50, livros muito bons, né? E alguns até um pouquinho mais caros. Mas sempre ali, eu não me recordo de ter ido buscar um livro atualmente que tenha sido aí mais de R$120. Eu acho que o de Rei Dalio foi o mais caro que eu vi, que era 126, eu acho. Mas a maioria tá ali na faixa de R$30, R$40. E a gente aprende muita coisa. Nossa, minha vida mudou muito depois que eu comecei a aplicar, né? Essas coisas. Então, são princípios que a gente deve aplicar pra vida, né? Ter o livro principal, que é a Bíblia, que a gente precisa ler e meditar todos os dias, né? Dia e noite, como diz a Bíblia. Mas também tem outros livros. Então, a gente precisa buscar ajuda nas áreas que a gente precisa. Ah, e eu conto sempre, né? Quando minha mãe faleceu, que ficaram muitas dívidas, eu não sabia como é que a gente ia dar conta de tantas coisas. O que eu fiz? Eu fui atrás de quem sabia mais sobre finanças, né? Eu falei, precisa ter alguma coisa. E aí tava no comecinho de YouTube, né? Aí eu já tinha muito conteúdo lá sobre
finanças pessoais, comecei a ler livros sobre, né? Minha vida foi transformada nessa área. E eu saí de um lugar de muitas dívidas para um lugar muito melhor, né? Então, a gente precisa. É só um paralelo, tá? Não é bem o assunto do dia, mas eu achei que é importante. Eu gosto de falar aquilo que vem no meu coração, porque, de repente, é a resposta que você estava pedindo para Deus. Às vezes tem um problema aí que você não sabe resolver, você precisa encontrar alguém que seja autoridade nessa área. Por exemplo, casamento também, né? Casamento é uma área que também traz muita dor para muitas pessoas que eu conheço. E, né, quando a gente vai ver, tá, mas o que você fez? Ah, eu já fiz de tudo. Você leu livros? Você fez um curso? Não, nunca fez. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de humildade e buscar as coisas que a gente precisa. Eu lembro que quando eu casei, eu falei pra vocês, né? Eu não queria ter que meu lar, minha casa, minha família agora formada fosse como na casa dos meus pais. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou estudar. Então, eu comprei livros sobre casamento, eu lia sobre casamento, eu via vídeos na internet, né? Tem o pastor José Gonçalves, pra mim, é uma das autoridades que a gente tem no nosso país sobre casamento. Então, fui buscar esse conteúdo e aplicar na minha vida, né? E tem muito poder nisso. Agora vamos lá, na parte em que ela fala que vai nos ensinar. Partindo do pressuposto que cada um vive a vida que merece e que eu sou a única responsável por mudar a mim mesma, autorresponsabilidade, lembra? Precisei entender que minhas lutas e dores são frutos das minhas escolhas, dos meus comportamentos, dos meus pecados e meus erros. Mais uma vez, trago aqui a palavra de Deus que diz: de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Está escrito em Gálatas 6:7. E a Bíblia diz que somos tentados e caímos em pecado não porque Deus nos tentou, mas porque existem desejos maus em nosso coração. O orgulho, a insensatez, a mentira, a inveja, a preguiça e muitos outros comportamentos nos conectam com as forças do mal. E a carta de permissão que damos para o inferno acessar nossa vida para roubar, matar e destruir tudo à nossa volta, a começar pela nossa identidade de filho de Deus, né? Então, esses aqui são os princípios que nós já temos conversado sobre isso esses dias, mas recapitulando, pra gente não esquecer. Nossos erros nos conectam. Então, o primeiro entendimento de que precisamos é sobre a legalidade, a permissão que nossos pecados dão ao inferno para o inferno agir. Nossos erros nos conectam com o mal, abrem a porta para o diabo entrar e destruir os planos de Deus para nós. Mas veja que quem abre a porta somos nós, por meio dos nossos pecados, e não o inimigo. Ele não tem esse poder. O segundo ponto que aprendi em meio às minhas lutas foi o que o diabo usa a vida das pessoas que amamos muito para nos atingir. Até porque, se não fossem importantes para nós, essas pessoas não nos machucariam. Então, o inimigo usa a boca e a vida daqueles que amamos para roubar a alegria do nosso coração, nos acusar, nos confundir sobre o nosso valor, nossa capacidade e nosso merecimento. O inimigo ama distorcer nossa visão sobre quem somos para Deus. O principal objetivo dele é nos colocar na cadeira de réu, de culpado e de não perdoado, anulando o que Jesus fez na cruz por mim e por você. Então, é importante nós lembrarmos, né, que o inimigo ele vai usar quem? A pessoa que você mais ama, aquela que você tem mais intimidade, porque você tem expectativa sobre ela. De falar assim, nossa, por isso, lembram, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando eu me converti,
né? Eu não entendia nada de reino espiritual, não sabia de nada, de nada. E pouquíssimo da Bíblia, né? Foi logo nos meus primeiros meses. Eu lembro que acho que eu tinha 1 mês ou 2, mais ou menos, de convertida. E eu ia nos cultos, sempre gostei de estar na escola dominical, no culto de ensino, porque ali era onde eu mais entendia, né? Como que funcionavam as coisas, quais eram os princípios de Deus para as nossas vidas. E eu lembro que uma vez eu perguntei para o pastor, falei, depois que acabou assim, acho que foi num domingo de tarde, de manhã, depois da escola dominical, eu peguei e falei que chamei o pastor e falei, pastor, eu tenho uma dúvida. Eu posso perguntar? Ele falou, pode. Eu falei, pastor, o inimigo pode usar a pessoa que eu amo para me ferir? Ele falou, pode. Claro que pode, né? Por quê? Né? As pessoas que a gente mais ama, as pessoas que têm mais intimidade conosco, elas são pessoas que têm acesso ao nosso coração, né? Pessoas que entendem, sabem dos planos que a gente tem. Vai lá com o papai, o papai tá lá. São pessoas que têm acesso ao nosso coração, sabem, conhecem os nossos planos, os nossos sonhos, né? E quando fala alguma coisa, né, que vem para entristecer o seu coração, às vezes não é nem a intenção da pessoa te magoar, mas fala de um jeito que você, poxa vida, eu amo tanto essa pessoa e essa pessoa tá fazendo isso comigo, porque a gente tem expectativas sobre essa pessoa, e quanto maior a nossa expectativa, maior a nossa frustração também. Pelo que ela faz, pelo que ela fala, né? Magoa, dói. Mas isso, lembra, não é a briga, a guerra não é contra a pessoa, mas é contra a influência do mal. Porque eles sabem, né? Ele quer todo o tempo jogar uma seta ali pra confundir eu e você. Pra tirar de nós crenças de merecimento, de valor, de capacidade, né? Pensa, você passa a vida inteira, né? Desculpa, ouvindo do seu pai e da sua mãe, você não consegue, você não dá conta. Quando você chega na vida adulta, está impresso na sua cabeça, né? E principalmente o que o inimigo mais quer é fazer o quê? É colocar eu e você na cadeira de réu, de culpado, né? Por quê? Ele não quer que a gente tenha uma vida plena e abundante, como Jesus falou, né? E como que uma pessoa culpada vai ter acesso a isso? Não é. Porque lembra que ele mais quer nos desconectar do Senhor. Esse é o plano dele. Meu terceiro entendimento foi que Deus permite que tudo isso aconteça porque ele sabe que que a isca que Satanás usa para nos derrotar pode ser transformada no maior canal de edificação da minha fé, no maior catalisador das transformações do meu caráter e fortalecer a minha jornada de busca por Deus, né? E aí eu me lembro de José, né? Interessante que José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, né? Quando ele foi traído, né? Caluniado, preso, esquecido na prisão, ele tinha um sonho, né? Ele teve um sonho que o Senhor mostrou para ele e ninguém acreditou nele, principalmente os da casa dele, né? Só que aí, quando é no final, ele fala assim, olha, quando ele se mostra para os seus irmãos, né? Falou, olha, meus irmãos sou eu sou o José que vocês venderam, né? E aí pode ser que pense pela humanidade, né? Pela nossa humanidade, talvez os irmãos dele dentro deviam ter pensado assim, não, agora ele vai matar a gente, né? Porque agora ele é o Todo-Poderoso. Mas ele falou assim, não, vocês fiquem tranquilos que nenhum mal vai acontecer a vocês, porque não foi vocês que me mandou, mas foi Deus que me mandou pra cá. Então, a coisa que o inimigo vem pra tentar roubar, pra tentar matar, destruir você, Deus usa pra, se eu e você dermos a resposta certa, Deus usa pra fazer de você um milagre, né? Fazer de você
um testemunho daquilo que Deus ainda faz na vida das pessoas. Deus ainda faz hoje, né? E aí um exemplo foi a Camila. A Camila que ela foi levada para aquele lugar, aquele pedido de divórcio, sofreu tanto e entrou nessa jornada de transformação, de querer mudar de vida. Hoje, milhões de mulheres têm sua vida transformada, né? Inclusive nós que estamos aqui nesse devocional. Por quê? Porque ela topou passar pelo processo, né? Ser governador, estar no nível de autoridade, todo mundo quer. Quem não quer? Muita gente quer. Só que, e o processo, né? E os 13 anos de esquecimento, de traição, de calúnia que ele ficou, né? Então, é o processo. Então, se eu e você dermos a resposta certa para nossa dor, Deus tem o poder de usar isso para o seu benefício, né? E aí eu lembro, né, quando a mãe faleceu, quando a mãe morreu, aquela tragédia aconteceu, eu falava assim, meu Deus, né? E agora? Eu falava, Jesus me sustenta. Só falava, Jesus me sustenta, me sustenta. E aí depois eu fui conversando com algumas pessoas, e as pessoas falaram, Monique, depois de tudo que eu vi, eu comecei... O que foi, meu amor? Vai lá. Amor, ajuda ele, por favor. Vai lá, você consegue. Você já sabe. Vai lá. Vem cá. Ó, mamãe ajuda. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá. Então, algumas pessoas falavam assim pra mim, Monique, eu voltei pra Jesus. Monique, eu comecei a ver, não, se a Monique conseguiu, eu também vou conseguir essa luta aqui. Também vou passar por isso, né? E hoje nós estamos aqui, eu compartilhando com vocês tantas coisas que eu aprendi nessa jornada. Então, se eu e você dermos a resposta certa, Deus usa isso por benefício do reino. Do reino. E aí, cada dia mais, eu fico mais impressa no meu coração a palavra que diz assim, ó, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Já fez? Levanta. Lava a mão, tá bom? Vai lá, lava a mão. Então, é o poder. Lembra, Deus responde as nossas respostas. Aqui. Quando eu olho, a Camila falando, quando eu olho para a minha vida, para os problemas que tive no meu casamento, por exemplo, vejo com clareza os 3 passos que acabei de citar. Vejo os meus erros e meus pecados, o orgulho que guiava meus comportamentos e a identidade completamente distorcida que corrompeu meu caráter e me fazia destruir meu casamento com minhas próprias mãos e fazer meu marido infeliz. Meus erros foram a porta aberta para mim por mim mesma, que o inimigo usou para entrar e me atacar com minhas autorizações. Acredito que o divórcio com data marcada para acontecer e as críticas do meu marido foram uma dor diária permitida por Deus. E eu a usei para me colocar no caminho de restauração de vida. Os planos do inferno de destruir a minha família foram a isca que eu mordi, mas consegui soltar a tempo de salvar minha vida, meu relacionamento com Deus, transformar meu caráter e ainda salvar meu casamento. E essa história só teve até aqui um final feliz porque eu entendi que meu esposo não era meu inimigo, mas sim minha grande libertação, né? O que parecia ser o fim foi o começo de uma jornada de conexão com Jesus tão forte e verdadeira que transformou tudo em minha vida, né? Então, é o poder da resposta certa. É o poder da resposta certa na minha e na sua vida. É que aquilo que veio para destruir, né? É quando ela soltou a isca, né, do inimigo. Agora, ela começou uma jornada de libertação, né? E através da história dela, né, o que parecia ser o fim, né,
ele foi o começo de uma jornada com Jesus. E ela teve a sua vida toda transformada. Né? E agora, não só ela, mas outras pessoas também. Então, esse é o poder da resposta certa. Né? Então, eu quero te perguntar. Como você tem se preparado espiritualmente para enfrentar as tentações e os ataques do inimigo? Como? Como você está fazendo? Como você está se preparando? O quanto você tem utilizado a palavra de Deus como arma para combater as adversidades da sua vida? Lembra, a gente precisa aprender o caminho de fazer o quê? De orar, de ler a Bíblia. E perguntar, como eu aplico isso na minha vida? Como que eu aplico isso na minha vida? Examinando a nossa vida. Né? Examinando a nossa vida. Agora, atualmente, eu tô lendo o livro de Êxodo, né? Eu não tô sentindo, assim, no meio da jornada, Deus vai me tocando no meu coração onde que é pra eu ler, né? Eu vou perguntando pra ele. E aí, o que eu tô vendo, né? No livro de Êxodo, quando eu comecei a ver a ler, né, sobre Moisés, aí eu fui anotando algumas coisinhas do ladinho da Bíblia, né? E das coisas que eu ia percebendo, de como que a gente age, né? Quantas vezes é assim na sua vida também, por exemplo, quando Deus falava assim pra Moisés, Moisés, eu sou com você, vai lá e fala pro faraó. E ele falava assim, mas eu não sei falar, mas eu sou pequeno, mas eu não consigo, eu não consigo fazer isso, né? Eu não consigo falar, eu tenho a língua presa, né? E aí eu falo assim, gente, e a gente faz a mesma coisa, né? Quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, às vezes, né? Eu não sei você, mas eu já fiz muito isso na minha vida. Eu falava assim, não, mas quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão pra fazer um negócio desse? E aí, eu sou menor, mais quietinha da minha família, como é que eu vou falar isso? E ali, a gente ia vendo, né? Mas será? Aí eu fiquei pensando, né? E aí até notei, falei, mas Deus, Ele não sabe? Ele não nos formou? Ele sabe cada pedacinho do nosso corpo, sabe tudo sobre nós, mais do que nós imaginamos. E muitas vezes coisas que nem sabemos de nós. Ele sabe, né? Quem somos nós para questionarmos uma direção de Deus, uma escolha de Deus? Se foi Ele quem fez. E lembra que a força, a nossa, a Bíblia fala assim, ó, é na fraqueza que eu sou forte, né? Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque não é sobre nós, não é na força do nosso braço, lembra? O mundo fala pra gente fazer na força do nosso braço, mas com Deus não é assim. Deus escolhe mesmo os menorzinhos para coisas grandes muitas vezes. Coisas grandes, mas lembra, é a resposta certa, a resposta certa. Então é olhar pra Bíblia e falar assim, o que eu posso aplicar na minha vida isso? Tá, então eu fazia isso, agora eu já tenho esse entendimento, então quando Deus falar, amém, Pai. Se o Senhor me escolheu, vamos lá, vamos fazer, né? E aí a gente vê isso, né? E como a gente não fazer também, né? A gente vê o quanto que várias vezes Deus se entristecia com o povo ali, pela dureza do seu coração, pela sua incredulidade, sua infidelidade. E aí a gente tem um caminho, né? Pra gente fazer aquilo que agrada ao Senhor, mas a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ler a palavra. A gente precisa investir tempo em oração, né? É orar o tempo todo, mas é também tirar um tempo, um horário ali, né? Pra você recarregar a tua bateria. Pra você buscar na fonte a água que você precisa pra matar sua sede espiritual, né? Com Deus, né? E isso vai fazer o quê? Vai te revestir. É através do jejum, né? O jejum é muito poderoso para nos revestir, para nós estarmos sensíveis ao mundo espiritual. Então, que hoje nós venhamos escolher a armadura certa, que é a armadura de Efésios 6, né? Ora ao Senhor, peça que a Deus te revista com essa armadura, né? Hoje, deixa eu ver qual é o exercício de hoje.
Ai, eu deixei. Nossa, filho, tá mal, hein? Você vai descrever quais as partes da sua armadura estão faltando. Então, você viu, né? Eu vou mandar essa foto lá no nosso grupo. Qual é a parte da sua armadura que tá faltando? Então, você vai precisar escrever o que está faltando nos seus hábitos espirituais, mas que você se compromete a partir de hoje a buscar com todo o seu coração e toda a sua força, tá? O louvor é o Entre os Braços, do Lucas Agostinho, e a gente já vai orar pra gente encerrar. Pai, meu Abba, meu Deus Todo-Poderoso, como eu te amo, Senhor. Obrigado, Jesus, por me ensinares o caminho para minha santidade, os passos que devo seguir na minha vida para vencer a concupiscência da minha alma e ter uma vida guiada pelos teus princípios e pelo teu Espírito Santo. Eu te peço, Pai, que coloques no meu coração e na minha mente a verdade, a justiça, o amor pela tua palavra, uma fé inabalável e submissa à tua vontade para a minha vida. Blinda minha mente, meus pensamentos, meus olhos e ouvidos, e recebe a minha oração e o meu amor. Assim serei revestida do teu poder e vencerei o mal. Te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Amanhã a gente vem amanhã, hein? Amanhã é o último dia do nosso devocional. Um abraço de 40 segundos. Um beijo no seu coração. Até amanhã. Deus te abençoe.